começar, então, falando a respeito dessa apostila que nós vamos estar ministrando. Apostila Os Vencedores. Aleluia! Vai ser muito poderosa. Então, a apostila Os Vencedores. Você coloca para mim? Isso, Sol. Esse aí. Aí você vai passando conforme eu for falando, tá? Pode passar para o segundo. Apostila Os Vencedores. Eu quero que você abra aí no sumário. Abre aí no sumário. Então, aqui no sumário tem um resumo de tudo que nós vamos ver nessa apostila, certo? Vocês estão vendo que são 4 blocos? Dá para perceber 4 partes? Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, né? Então, cada bloco desse vai tocar num tema. E aí a gente vai trabalhar esse tema durante mais ou menos um tema que tem alguma coisa a ver com o outro, antes de mudar para outro bloco, certo? Serão 4 lições em cada bloco. Vira mais uma página. Quando você vira aí, tem instruções gerais, orientação sobre os 5 passos. Eu não vou me ater a falar disso aqui hoje, tá? Porque está aí na sua apostila, a maioria das irmãs já conhece os passos. E você que é uma líder nova, e mesmo as que não são, tem que ler esse aqui. Toda vez eu leio. Chegou a apostila nova, eu leio, grifo, recordo, tudo que precisa ser feito numa célula. Então, essa parte vem em toda a apostila porque é para você ler. Fala para a sua irmã, é para você ler. Certo? Então, faz parte do seu preparo para essa nova apostila, você recordar para que é o quebra-gelo, contando história, a hora de ouvir, a hora de conversar e a hora de brincar, certo? Então, cada um desses passos, eles são importantes e você tem que fazer todos os passos. Fala para a irmã que está do seu lado, não pule nenhum passo. Certo? Sendo que aqui não está dentro desses passos o louvor, a gente sabe que a gente faz geralmente o louvor depois do quebra-gelo. Amém? Então, o louvor, por que o louvor tem que ser depois do quebra-gelo? É melhor que seja. Porque o louvor, ele é bom porque ele agrega, você acabou de fazer o quebra-gelo, ele envolve, e também porque ele prepara para a palavra, né? Então, não é adequado você fazer o louvor depois que já der a palavra, já veio tudo, vai fazer o louvor. Não é assim. Tá? Então, o louvor ele tem que ser feito depois do quebra-gelo. Olha que está escrito aí, oração e louvor. Então, depois do quebra-gelo, você faz a oração e faz o louvor. É sempre bom começar, quando você vai fazer o louvor, você sempre começa orando e no final encerra com uma declaração. Tá? Então, sempre o louvor é bom você encerrar com uma declaração. Se não acaba a música, pode sentar. Não, acaba a música, você repete comigo, faz uma declaração com eles, não é você orando sozinho. Faz uma declaração com eles e encerra o período do louvor. Tá? Isso serve também para o Domingo Kids, serve para as nossas células. Então, eu fiz a seleção dos CDs, eles estão ali reproduzindo, e eu acredito que até no intervalo, né, Bianca? Vai conseguir, né? Já tem vários, eu trouxe uns 5 prontos, eles estão reproduzindo o restante. Dessa vez eu fiz um pouco diferente o CD do louvor. Eu fiz 2 CDs, porque da outra vez eu achei que ficou poucas músicas para a apostila. Depois, no final, ficou um pouco cansativo, principalmente para os juvenis, né, que tinha que repetir muita música. Então, eu fiz um CD com 12 canções de celebração, e um CD com 13 questões de adoração. Então, tá nos 2, tá bom? Aí, é uma seleção. Tem música de vários compositores e cantores que tem a ver, que eu fiz uma pesquisa bem ampla, com várias músicas e cantores que tivessem música que tem a ver, com as músicas que não tivessem conteúdo errado a respeito da volta de Cristo, porque tem muito isso, conteúdo equivocado, tá? Então, está bem selecionado. Então, essas canções, para que vão servir essas canções? Vão servir para você cantar na célula e nós vamos cantar no Domingo Kids. Então, é muito ruim você fazer louvor na célula, que as crianças não conhecerem as músicas. Então, você precisa, se você puder, também passar essa música para as crianças, melhor ainda. Hoje nós não vamos ter CD para vender para você levar para as crianças, tá? Então, eu vou pedir para que as irmãs, as primeiras a comprarem, sejam as líderes que já estão liderando célula, porque não pode faltar para as líderes. Depois que as líderes comprarem, aí pode todo mundo adquirir também, porque daí você pode levar para as crianças se precisar. O CD vai ser R$2 cada um, é só o valor da mídia, tá? Então, depois você, R$4, você leva o de celebração e o de adoração.
Aí, esse papelzinho você vai levar também. E eu recomendo você a colar na contracapa da sua apostila isso aqui, tá? Aí, o que vai acontecer? Aqui tem a sugestão da faixa etária que você deve usar essa música. Então, algumas músicas aqui não são adequadas, por exemplo, a juvenis. Eles não vão gostar de cantar esse tipo de música, é muito infantil. Mas tem umas músicas que também não são adequadas para os menores e são mais para juvenis. Então, você vai fazer aqui escolher. Também a terceira coluna aqui, eu coloquei o bloco que aquela música se adapta melhor, entendeu? Então, tem bloco 1, bloco 2, alguma está escrito todas. O que tiver todos é porque você pode usar essa canção durante a apostila inteira que vai ser adequado. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos vamos cantar uma música, duas, acho que a Mayara fez coreografia de duas, eu vou ensinar, já que são as que a gente vai começar a apostila, já dando introdução com essa música que tem a ver com o primeiro bloco, tá bom? E aí você, então, o que você tem que fazer, irmã? Você precisa, fora dessa lista aqui, tem o disco o Tesouro da Oração. Certo? Então, se você é líder e você não tem o disco Tesouro da Oração, você precisa adquirir. Ainda tem aí, Bianca? O Tesouro da Oração? Tem? Então, tem pouquinho, né? Porque eu só tinha 8 ontem, eu não sei quanto que tem hoje. Então, quem é líder não pode deixar de ter esse CD. A maioria já tem porque foi na conferência. Quem não foi na conferência e é líder, tem que adquirir o CD do Tesouro da Oração, porque não está na seleção, tá bom? E aí, irmãs, ensina as canções. Né? E com relação ao louvor, eu quero fazer apenas alguma recomendação. Separa um dinheiro e compra uma caixinha de som para amplificar o som da sua célula. Porque se você fizer um som muito baixinho, não vai ser bom o seu louvor. Porque as crianças não vão nem ouvir o CD, como que elas vão cantar? Então, só o som do computador não é suficiente. Então, ou você compra um CD mesmo, aquele sonzinho, né? Que tem aquela caixa. Como é que chamava aquele que a gente fala? Microsystem, né? Que tem o volume e tal, e ele é mais potente. Você compra lá, não é caro, acho que R$50, R$60, não é? R$30? R$30 você compra um. Ou então, se você quer levar o computador, leva uma caixinha e amplifica também. Tem as caixinhas para vender. Uma vez, lá na Mundial, estava vendendo, acho que era R$30, R$20, não sei. Colocaram até no grupo. Alguém quer, né, da célula. Então, você que é líder, você tem que se equipar. Você tem que ter o que é preciso. Então, você chega, prepara, liga as coisas, liga a caixinha de som e toca um som alto. Não coloca som no celular. Não coloca som no celular. Fala para a sua irmã, não coloca som no celular. É muito ruim. Muito ruim. Entendeu? Porque além de ser baixinho, ainda você vai ficar mexendo no celular ali. Tem gente que pega a música, é aquela seleção que a pastora falou, vou baixar na internet. Aí fica lá, daí aparece propaganda do YouTube. Horrível, né? Horrível, horrível. Então, por isso que eu estou dando CD para você, para te ajudar. Então, não tem desculpa, você tem que se preparar. Amém, irmãs? Então, como que você vai fazer o louvor? Você ora no começo, já esteja com as músicas certas. Se você vai usar o computador, pega esse CD que você vai comprar e passa ele para o seu computador, deixa no desktop, que daí é só você clicar. Tá bom? Não tem que nem trocar o CD. Agora, se for microsystem, você troca já sabendo que número da música, certo? O número da música que você vai usar. Você não conseguiu o quê? Por que você não conseguiu? Não, mas aí vocês têm que baixar no computador. Não conseguiu baixar, daí tem que pedir para ajuda técnica. Peça aí para os técnicos aí, para os irmãos que entendem, para baixar. Eu baixo qualquer CD facilmente no meu computador. Não tenho nenhuma dificuldade pelo Windows Media Player. Então, aí tem um problema do seu computador ou um problema do programa, não sei. Aí já não posso ajudar, porque eu não entendo muito. Eu entendo do meu só, né? Mas aí você pega o CD e baixa, procura ajuda aí dos irmãos mais entendidos, vê se tem algum problema e baixa no seu computador, tá? Porque é importante. Se você baixar no seu computador, você pode baixar no seu computador e dar o seu CD para alguma criança, né? Que daí ela pode aprender. Tá bom, irmãs? O louvor também, o que precisa? Você tem que ter
a disposição e o entendimento que o louvor ele precisa fluir. Fala, pastor irmão, o louvor precisa fluir. Não pode ser uma coisa mecânica ali, fria. Não, o louvor tem que ser bom. Né? Você tem que levar as crianças a adorar a Deus, fechar os olhos, colocar a mão no coração. Tem que fluir a presença de Deus. Né? Quando for música de celebração, celebrar. Isso tem que ser ensinado, porque criança não faz sozinho. Você tem que ensinar. Então, como que ensina? Primeiro, você tem que saber bem, você tem que fazer, faz a coreografia, se prepara, né? Treina antes. E depois, quando você for fazer adoração, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. E com criança, existem duas formas de dirigir louvor. Uma forma é da forma direta. O que é a forma direta? Você fala assim, levante sua mão, fecha os seus olhos, fale para o Senhor, isso é a forma direta. Qual que é a forma indireta? É você adorar, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo. Então, você leva as pessoas a adorar você adorando. Essa segunda, que é indireta, com criança não é bom, tá? Nem, às vezes, com juvenis também não é bom. Com criança, a gente usa sempre a forma direta. Fala para ele, porque eles não sabem abstrair muito. Então, você vai falar para eles, fecha seus olhos agora, coloca seu coração no Senhor, põe a mãozinha no seu coração, repete assim comigo, Senhor, tua presença é maravilhosa. Então, você conduz o tempo todo. Chegou na hora do interlúdio, que fica tocando instrumento, você já treinou em casa, então você sabe mais ou menos o tempo. Então, enquanto está ali, você ministra, fala comigo, repete assim, fala para o Senhor, entendeu? Aproveita o tempo, não fica ali esperando, porque o que vai acontecer? Se você não ministrar, eles vão ficar assim, ó. Entendeu? Eles não vão ficar adorando, isso não vai acontecer, eles não sabem, você tem que ensinar. Então, aí você pede para eles repetirem, né? Fecha os seus olhos, fala assim agora, Senhor Jesus, eu entrego. E aí você faz uma declaração no meio da música, não deixa a música no meio. Ou então, às vezes, a líder faz assim, a hora que começa aquele interlúdio no meio, Senhor, aleluia, Tu és maravilhoso e tal. Ela está lá no Santo dos Santos, mas as crianças estão tudo brincando ali. Né? Elas não estão lá, porque elas não é dessa maneira que conduz com elas. Amém, irmãs? Então, essa orientação a respeito do louvor. Contando história, essa parte de contar história, nós temos que fazer com muita expressão, como vocês viram a Maiara fazendo rapidamente aqui na segunda parte. Né? Essa parte é para ser lida. Fala assim, contando história é para ser lido. É a única parte da sua célula que você vai ler. Entendeu? Que você vai ler. Por quê? Porque é uma direção isso, não é uma opção. Você tem que ler a história, porque é Bíblia, nós vamos ler. Só que, é claro, você vai ler com expressão, certo? Então, você lê assim, ó, segurando aqui, se você estiver de pé. Se você tiver uma mesa, coloca na mesa, né? Se você estiver no chão, põe no chão. Mas você lê olhando, lê um pouquinho, olha para eles. Né? Lê, interage com eles, fala com emoção. Porque aí isso vai prender a atenção deles e eles vão ouvir a palavra. Certo? Então, esse contando histórias é a Bíblia, a palavra, a leitura da palavra, eles precisam ouvir a palavra do jeito que ela é. E depois, o contando histórias, o que você faz no contando histórias? No contando histórias, você vai olhando, você está vendo aqui? Olha aí na sua apostila, que tem umas partes em negrito. As partes que estão em negritos é para ajudar você a lembrar daquela sequência de fatos ali. E essa parte em negrito você pode ler. Leia e depois fale. Né? Eu costumo sempre grifar minha apostila e marcar anotações que eu quero lembrar na hora. Então, geralmente, eu bato o olho e já sei o que eu não posso esquecer de falar. Porque você não pode simplesmente falar, eu lembrei, eu li lá a apostila, eu vou contar a história do jeito que eu quiser. Não é assim. Você tem que ser conduzido por esse roteiro e você tem que dar todo esse conteúdo. Amém, irmãs? Só assim que a gente vai ter certeza e garantir que o alimento vai chegar para as crianças. Então, se você lê uma vez e fala, vou contar do jeito que eu lembrei, está errado, tá, irmãs? Não pode. Você tem que ler, grifar e você vai falando, né? Vai olhando, vai marcando, e vai olhando, e vai conversando e falando com eles. Mas não pode deixar conteúdo para trás. A parte lá da pergunta, que vem logo depois que é a hora de conversar, ela também vai te ajudar a gravar as partes principais que você não pode esquecer na história. Então, quando você estiver preparando, analisa, olha as perguntas, veja se você realmente vai lembrar de falar tudo que precisa falar, entendeu? Depois que você lê a apostila e se preparar, leia as perguntas e pensa, isso aqui eu tenho que enfatizar, então, olha, isso aqui eu tenho que, entendeu? Porque às vezes acontece de ter uma pergunta que você nem falou lá na lição porque você não lembrou.
E isso é muito ruim. Quem percebeu, por exemplo, a semana passada, que tinha uma pergunta que era da outra lição? Alguém percebeu? Ninguém, irmãs? Tinha uma pergunta que estava errada, que era da lição da seguinte, era dessa semana. Ela foi colocada errada, ela não é daquele conteúdo. Né? Então, você precisa ler as perguntas antes. Certo? Até mostrei para a Jéssica lá. E aí, irmãs, você tem que estar sabendo. Agora nós vamos, então, começar. E eu quero falar a respeito de cada uma dessas lições, tá bom? Então, pega a lição 1. Esse bloco da lição, desse primeiro bloco, nós vamos falar a respeito do vencedor. Quem é o vencedor? Então, o primeiro bloco todinho vai falar a respeito disso. E você vai perceber que não vai ter aqueles termos, né, que a gente às vezes está acostumado. É de uma forma simplificada, mas que vai falar de uma verdade profunda. Então, olha, passa para a minha primeira figura. Jesus é o modelo do vencedor, né? Jesus é o modelo vencedor. Então, resumindo mais ou menos essa lição, tudo que estava escrito a respeito de Jesus na palavra se cumpriu. E a única coisa que falta se cumprir é a sua volta. Então, essa lição, você vai ver aqui pela figura, olha que figura maravilhosa. As figuras são demais. Volta aí, Sol, a figura do 1. Isso, olha lá, irmãs. É muito lindo, né? Quem está sem apostila, olha ali. Quem está com a apostila, olha na apostila. Então, o que é a ênfase dessa lição? Que tudo o que Deus prometeu que ia acontecer, já aconteceu. Jesus, no Velho Testamento, Deus prometeu que enviaria Jesus. Jesus veio. Depois, Jesus morreu, que a Bíblia falava que ele ia morrer. Ele morreu. Depois, a Bíblia dizia também que ele iria ressuscitar. Deus falou que Jesus iria ressuscitar. E Jesus ressuscitou. Depois, Jesus também subiu para os céus. E agora, a última coisa que falta acontecer, que está escrito e vai acontecer, é que Jesus voltará. Aleluias. Então, olha, tudo isso aqui já se cumpriu, né? Porque a palavra de Deus não falha. Tudo que Deus prometeu aconteceu. E agora ele vai, então, a única coisa que falta acontecer agora, Jesus vai voltar, né? Então, olha, o princípio é: Jesus é o nosso modelo de vencedor. O versículo é: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Porque vai falar dessa verdade, mas qual é a lição que nós vamos aplicar para ele? Que nós precisamos viver como vencedores até que Jesus volte. Amém? Essa é a lição dessa aplicação dessa lição. Então, a única maneira de ser vencedor é através de Jesus, porque ele venceu e nós vencemos também. Então, a palavra é modelo, ou seja, Jesus é o nosso modelo de vencedor. Ok? Essa é a lição 1. Passa agora para a lição 2. Depois você vai ler. Né? Se você puder ler, a gente tem 2 semanas antes de começar. Se você puder ler a apostila essa semana inteirinha, você vai ter uma noção geral e vai ter até noção do que você tem dúvida, que você não sabe, tá? Para ter tempo de perguntar. Lá no seu discipulado ou para mim também. O segundo é: o vencedor tem a marca do sangue. Então, essa segunda verdade. Então, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado e ele nos dá vestes limpas. Então, essa vai ser a tônica dessa lição. O princípio: o vencedor é lavado pelo sangue de Jesus. E aí, irmãs, eu amo esse versículo, que é o que nós vamos decorar na lição 2. Eles venceram por meio do sangue do Cordeiro. Amém? Está lá em Apocalipse 12:1, que é aquele versículo. Cada uma das lições vai falar um pedacinho desse versículo. Você vê que é algo tão profundo, mas algo que está falado de maneira simples aqui para as crianças, né? Então, qual é a maneira de vencer que o Apocalipse falou? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho e porque não amaram suas próprias vidas. São as 3 coisas que vão falar aqui nessas próximas lições, né? Muito poderoso. Só que vai falar de maneira simples e eles vão entender. Terceiro, o vencedor obedece a Deus. O vencedor obedece a Deus. Vocês viram, só comentando um pouquinho sobre a figura da 2? Vocês olharam para a figura? Que linda? Né? A figura da lição 2.
que fala, olha lá, as crianças, as pessoas, todas de vestes brancas, né? O sangue do cordeiro, tem até um tênis lá na cruz. Ficou tudo para trás, que ele passou pela cruz, né? E o sangue de Jesus está lá, né? Como a marca daquele que nós temos, então, a marca do sangue, né? Muito linda. Nossa, as ilustrações estão lindas demais, demais, demais. Então, a terceira, o vencedor obedece a Deus. É a terceira. Né? Então, o vencedor é aquele que obedece, orando, lendo a Bíblia e falando a mensagem aos outros. Então, para receber a recompensa, primeiro tem que obedecer. Então, para ser o vencedor, primeiro, você tem que ter a marca do cordeiro. Está falando a respeito de quê? De salvação. A segunda já começa a falar aqui de recompensa, né? Que é quando você obedece. Então, é aquela lá, porque, primeiro, eles venceram por causa do cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, ou seja, porque obedecem, né? Orando, lendo a Bíblia. Então, aqui nós já vamos começar a falar de recompensa. Obedecer é fazer o que Deus mandou. Eles venceram por causa da mensagem que anunciaram. Ou seja, a continuação do versículo, né? Apocalipse 12:11, vocês viram? O vencedor obedece a Deus fazendo aquilo que diz. Obediência, né? E aí, irmãs, a gente não vai ter tempo de falar tudo, mas vocês vão ler, vocês vão ver cada parábola aqui, que é tremenda, que vai ser explicada para as crianças. Por exemplo, essa lição está falando sobre aqueles trabalhadores que Jesus chamou e depois pagou o mesmo tanto para quem chegou de manhã e para quem chegou à tarde. Né? Então, vai explicar essa parábola. É muito tremendo. Vamos continuar, então. Olha lá, a ilustração, né? Ele está pagando, porque o que importa é o que você, então, faz para o Senhor daquilo que você tem a oportunidade de fazer. O quarto. Então, fala assim, para receber a recompensa, é preciso obedecer. Que é o que a gente falou ontem, né? Bianca, passa a lista de presença. Já vai passando. O vencedor faz a vontade de Deus, é a quarto, né? Então, o vencedor faz a vontade de Deus. Então, não adianta falar e não obedecer. Mesmo que pareça difícil, fale aquilo que agrada a Deus. Aí tem uma observação. Nós não vamos falar para a criança a diferença entre salvação e reino com esses termos, porque eles não entendem isso, tá? Mas nós vamos ensiná-los a ser o caminho do vencedor. É assim que nós temos que andar. Não vamos ficar comparando, né? Nós vamos entrar nisso, mas elas vão aprender o conteúdo sem saber esses termos que a gente fala, porque senão vai confundir a cabecinha deles, certo? E aí essa parábola aqui é outra parábola muito preciosa, que fala quando o homem tinha 2 filhos e ele falou para um, vai lá trabalhar. E ele falou assim, eu vou, mas ele não foi. E o outro que falou, não, eu não vou, foi. Né? Então, o que é mais importante? É você obedecer. Né? Então, para agradar a Deus, é preciso fazer a vontade dele. A vontade de Deus é sempre boa. E a palavra-chave aqui é agradar. Né? Então, existem 2 tipos de filhos. Eles são filhos, mas um agrada e o outro não agrada. Um recebe recompensa e o outro não recebe. Né? Então, vocês viram aí a figura. Olha lá, o menininho que foi trabalhar e o outro que não foi. Então, tem até eu não conheço muito os nomes dessas personagens. A loirinha aí, como é que ela é? A Flor, isso. A Flor, ela está olhando para o menininho que está de braço cruzado. Vocês estão vendo? É importante que você, quando for ministrar, você explore também a figura, né? Ela está olhando, você falou que ia e não foi, né? Você falou que ia fazer e não foi. Então, tem gente que fala, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Né? Mas aí, na hora de fazer, não faz. Ou seja, é um filho que não vai receber, que não agrada a Deus, não recebe recompensa. Aí, agora, a gente vai mudar de bloco. Vamos para o bloco 2, a parte 2, que a temática é o que é o arrebatamento. Certo?
Amém? Aleluia, né? Então, primeiro, o que a gente vai falar? Jesus vem de surpresa. Então, Jesus vai vir de surpresa. Quando nós falamos da volta de Jesus de surpresa, é o primeiro momento da volta de Jesus, é o arrebatamento, né? Olha, Jesus vem de surpresa. É preciso vigiar. Vigiar, o que é vigiar? É tomar cuidado para não ser pego de surpresa, né? Aí olha bem vamos falar aqui do princípio primeiro, né? Então o princípio é, Jesus voltará de surpresa. É o versículo, disse Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora em que tudo vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mateus 24, 36. O alvo é ensinar que o arrebatamento é o momento em que Jesus virá de surpresa, sem que ninguém saiba. E a palavra-chave é surpresa, né? Então, o arrebatamento é aquele momento que um vai ser levado e o outro vai ser deixado, né? Porque vai ser algo repentino. Olha a figura. Agora eu tenho uma ressalva aqui para falar na figura, que inclusive foi uma orientação da pastora Márcia aqui. Quando nós falarmos dessa figura aqui, ela não é a ênfase, não é o legalismo, porque às vezes fala, tá vendo? Estava bebendo, não pode beber. Não é essa a ênfase. Nós não vamos cair no legalismo, amém, irmãs? A ideia aqui é surpresa. Eles estavam fazendo um monte de outras coisas e chegou na hora, eles não estavam prontos. Certo? Então não vai cair no legalismo de trazer a mensagem tão poderosa para uma coisa tão, né, que não tem nada a ver com aquilo que nós cremos, né? Então, a ênfase aqui é surpresa. Então, cada um estava fazendo uma coisa. Eles estavam bebendo, tocando, ouvindo música, passeando, mas tinha um ali que estava orando e o outro estava aguardando a volta de Jesus, está vendo? Então, esses, então, estarão preparados. Agora, a sexta. Ah, mas essa vai ser boa demais. Sexta. Nós falamos um pouquinho ontem, né? Tem que vigiar. Você tem que vigiar, né? Que é a parábola das 10 virgens. O princípio é vigiar, é estar com o coração cheio de Jesus. Ah, mas eu achei lindo demais, irmãs. Vamos falar? Vigiar. É estar com o coração cheio de Jesus. Olha o versículo. Fiquem vigiando, porque vocês não sabem o dia e a hora que o Senhor virá. Né? E o alvo é ensinar que precisamos vigiar e estar preparados para encontrarmos com Jesus. A palavra-chave é vigiar. Então é quando as noivas ontem que eu falei, elas estavam prontas e outras não estavam, né? Então, aqui a gente vai fazer uma diferenciação entre aquela que estava com a lâmpada acesa e aquela que estava com a lâmpada apagada. Aquela que vai receber recompensa, que vai herdar o reino, e aquela que somente vai ser salva. Né? Mas a gente não vai falar essa questão do reino e recompensa, mas está aqui inserido. Certo? Agora, para ter um coração cheio de Jesus, precisa orar. Amém? Vai estar aqui. Então, como que a gente enche o coração de Jesus? Nós precisamos orar. Né? Essa vai ser a aplicação para a vida deles, né? Então, achei também muito legal aqui que ela fala a respeito de estar preparado, isso aqui na aplicação da lição, e ela fala a respeito de quando a gente vai receber alguém, né? E é uma coisa tão prática e é uma coisa que é verdade. A gente está ali, a mamãe, ela falou, mamãe, de repente chega uma visita na casa da mamãe. O que a mamãe fala? Ai, meu Deus, chegou de surpresa. Arruma tudo, guarde seus brinquedos, corre. Porque a casa não estava preparada. Né? Agora, e quando a gente sabe, a gente está esperando, a gente está preparado, vigiando. Ah, vai chegar, vamos arrumar? Arruma tudo, fica com tudo arrumado. Né? Então, isso é estar preparado, né? Para quando Jesus voltar. O sétimo é os escolhidos. Os escolhidos. Aleluia. Jesus vem buscar primeiro os escolhidos. Os escolhidos são aqueles filhos que estão prontos para encontrar com Jesus.
Para ser escolhido, é preciso parecer com Jesus. Né? Então fala para o seu irmão, você tem que parecer com Jesus. Olha só, né? Quem tem o coração cheio de Jesus vai parecer com ele, né? Então, ao princípio, Jesus vem buscar primeiro os escolhidos. Aí, aquela que eu falei ontem, né? Da escolha da fruta. Disse Jesus, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Alvo, ensinar que os escolhidos serão os primeiros a encontrar com Jesus, pois são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, a palavra aqui é prontos. Qual é a frutinha que está pronta, né? Aqueles que estão prontos para encontrar com Jesus. E aí, olha a figura desse aí. Quando a gente olha de relance, você grava, bate o olho bem no elefantinho, né? Aí perguntaram, o que é que esse elefante está voando? Não é o elefante que está sendo arrebatado, não. É o menininho que estava lá, porque uns estarão brincando, mas estarão com o coração cheio de Jesus. Você está cheio de Jesus, não quer dizer que você não vai brincar, não é verdade? Você vai brincar, mas seu coração está cheio de Jesus. E quando Jesus vier, você vai ser onde você estiver, o Senhor Jesus vai te levar. Né? Então, ele estava ali no parquinho e, de repente, ele estava pronto. Então, ele foi escolhido, porque ele estava pronto. O outro estava trabalhando, e, de repente, ele foi levado e o outro foi deixado. Né? Aí, esse texto que a gente vai trabalhar é exatamente isso. Estarão dois juntos, um será levado e o outro será deixado. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem o dia que o Senhor vai chegar. Então, aí, essa lição, que vai falar aquela ilustração da frutinha que está pronta para ser comida. Né? Deixa eu ver se é aqui mesmo que vai falar isso. Aqui, olha, eu achei bem legal que ela falou a ilustração de 3 tipos de frutas. Falou da laranja que é de plástico, pensa uma laranja de plástico, é uma laranja falsa. Então, é aquele que, na verdade, nunca nasceu de novo. Daí tem a laranja estragada, ou aqueles que, ele representa aqueles que têm Jesus no coração, mas vivem no pecado e fazem coisas que não agradam a Deus. Agora, a laranja boa para comer representa aqueles que estão prontos e preparados para encontrar com Jesus. Agora 8. 8. O falso Cristo. Então, aqui nós vamos ensinar, não vai falar anticristo, a besta, falso profeta, não vai falar nada disso. Não vai chegar a assustar as crianças, que não é para assustar. Essa hora aqui nós já vamos estar lá no céu, amém? Isso aqui nós vamos saber, mas nós já vamos estar lá. Os vencedores já vão estar lá no céu, já vai ter sido arrebatado. Né? O falso Cristo é o inimigo de Deus, o inimigo de Jesus, o princípio. O falso Cristo é inimigo de Jesus. Eu coloquei uma música lá que a gente vai usar, que é aquela, o amigo de Deus é inimigo do mal. Né? O amigo de Deus é inimigo do mal. Então, fazer essa distinção. Nessa hora que vai ser bem claro. Aquele que diz que Jesus não é o Cristo, esse é o inimigo de Cristo. 1 João 2:22. Ensinar a respeito do anticristo, que será o inimigo de Jesus e do povo de Deus. A palavra-chave é inimigo. Né? Aí aqui ele vai falar assim, tome cuidado, aquela passagem que Jesus falou em Mateus, tome cuidado para ninguém vos engane. Né? Então, vai falar de uma maneira mais clara para que eles possam entender. Mas vocês viram aqui na figura que eles estão, então, falando. Muita gente também vai acreditar no falso Cristo. Está vendo na figura? E o falso Cristo está falando da cruz e está falando um monte de palavras horrorosas. Que a Bíblia fala que o anticristo ele vai lançar impropério, vai falar palavrão, né, contra Cristo. Mas a gente não vai precisar falar isso, né? Mas você vai falar que eles vão falar contra Cristo, aquilo que é a verdade, eles vai falar mentira. É isso que nós vamos falar. Enquanto aqui, eles estão ouvindo a palavra. Nós vamos, no discipulado, nós vamos conversar bem sobre as lições e vamos ministrar, tá bom, irmãs?
E aí vamos tirar a dúvida, vamos estar lendo o livro dos vencedores, vai ficar tudo bem clarinho. Aí ele vai falar, o que o falso Cristo vai fazer? Ele vai dizer que Jesus não é o Filho de Deus e ele vai impedir as pessoas de adorarem a Deus. São as coisas que ele vai fazer. Aí, olha só, o que nós vamos enfatizar nessa lição? A diferença entre Jesus e o falso Cristo. Então, Jesus ama, o falso Cristo odeia. Né? Jesus é bom, o falso Cristo é mau. Né? Jesus é a verdade, o falso Cristo é mentiroso. Né? Jesus morreu pela igreja, o falso Cristo vai perseguir a igreja. Jesus dá vida, o falso Cristo vai matar muitas pessoas. Jesus é o Filho de Deus e o falso Cristo é o filho do diabo. Jesus já venceu e o falso Cristo será derrotado. Amém? E aqui também nós vamos falar de uma maneira assim, simples, sintética, mas nós vamos falar da marca no corpo. Né? Então, aqui na parte de baixo você vai ver que o falso Cristo vai mandar colocar uma marca no corpo das pessoas. E quem não estiver com essa marca será perseguido. Né? E aí aqui ele colocou o texto, Ele usará toda a sua autoridade e forçará a todos que o adorem. Ele obrigará todas as pessoas ricas e pobres, escravos e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém poderá comprar ou vender sem este sinal. Né? Mas aí o que a gente vai concluir essa lição? Falando que Jesus Cristo vai agir na terra que o falso Cristo vai agir na terra durante o tempo e depois Jesus virá do céu para derrotá-lo. Amém, irmãs? Então, Jesus vai vencer, no final, vamos encerrar a lição falando que Jesus vai vencer completamente o falso Cristo. Amém? Lição 9. Lição 9 é Jesus voltará nas nuvens. Oh, aleluias, né? Então, olha, a volta acontecerá em 2 momentos. Qual que é o primeiro momento? Oi, irmãs? Como? Arrebatamento. E o segundo momento é a volta para todos verem, a volta visível de Cristo, que fala, todo olho verá. Né? Então, para a segunda volta, o segundo momento da volta de Cristo, haverá sinais. Né? Haverá sinais claros. Quais são esses sinais? Tudo isso aqui está na apostila. Falso Cristo, a gente já falou na lição anterior que vai ter o falso Cristo, vai ser um sinal de que Jesus está para chegar. Né? E vai chegar com os vencedores. Aleluia? Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro e vamos descer com ele, para reinar na terra. Né? Também vai ter passado um tempo de sofrimento. A gente vai falar tempo de sofrimento. Mas a gente sabe que é o quê? A grande tribulação. Né? E aí, a pregação do Evangelho. O Evangelho será pregado em todos os lugares. Aí fala a palavra, então verá o fim. Né? Também haverá um som de trombeta no céu e todo olho verá. Então, a trombeta não vai ser tocada no arrebatamento. Então, às vezes tem muito equívoco com isso. Tocou a trombeta, nós subimos. Não. A trombeta da primeira, ninguém vai ouvir. Na primeira vai ser silencioso e de surpresa. No primeiro momento. O segundo momento, todo olho verá e vai ter toques de trombetas. Né? Então, a aplicação dessa lição, você precisa desejar a volta dele. Maranata. Aleluias. Glória a Deus, né? Deixa eu ver aqui. Vem para cá. Então, esse já começa o outro bloco, né? Que é o bloco A Volta de Jesus. Então, o princípio, quando Jesus voltar, todos vão ver. Esse é o princípio. O versículo, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1:7. Ensinar sobre a volta de Jesus e como ela acontecerá. A palavra-chave é Maranata. Aleluia. Então, vai ter os sinais, né? Tudo isso vai ser nessa lição. Lindo demais a ilustração, né? Volta lá na 9. A ilustração da 9 é linda demais, né? Aí todo mundo vai ver. Olha lá, irmãos, a gente descendo lá. Uhul! Vai ser poderoso demais, né?
E aqueles que passaram pela grande tribulação e venceram vão estar ali também, que estarão vivos ainda, né? Então, fala assim, ó, a volta de Jesus terá dois momentos diferentes. Isso tem que ficar claro na sua mente, tá bom? A 10ª, o exército do céu. O exército do céu. Jesus voltará com seu poderoso exército invencível e vai vencer o falso Cristo facilmente. O exército do céu é mais poderoso que o exército da terra. E ele virá com muito poder. A Bíblia fala que com um sopro ele vai dissipar os seus inimigos. Vai soprar e eles vão cair. Vai ser demais, né? Podemos adorar hoje a Jesus como ele é adorado no céu. Então, olha só essa imagem. Eu fui nesse lugar, irmãos, né? Que chama o Vale de Megido, Vale do Armagedon. Já está prontinho lá, assim. Você olha, está tudo lá, o vale, né? E olha o exército lá do Senhor descendo com seus cavalos, né? Toda a autoridade. Deixa eu ver se tem alguma coisa para ressaltar aqui. Ele virá para governar, né? Porque ele é o rei dos reis, ele vai reinar. E ele vai governar porque ele é o Senhor dos senhores. Então ele vai vir para exercer governo e reinado. Né? Ele vai tomar posse. Então, aí o finalzinho é isso, né? Então, Jesus, hoje, ele já é adorado no céu pelos anjos e nós aqui também o adoramos. Né? Nós podemos adorar ele hoje. Essa é o que nós vamos aplicar de uma forma mais forte na vida deles nessa lição. Na 11ª, é a recompensa dos vencedores. Recompensa dos vencedores. Olha lá, Jesus falando. O que Jesus está falando ali? Servo bom e fiel, servo bom e fiel, né? O vencedor vai receber uma recompensa. Deus nos deu dons. Para ser vencedor, você precisa usar bem o seu dom. Fala para sua irmã, use bem o seu dom. E a recompensa é só para quem obedece, né? Então, o princípio, o vencedor vai receber de Deus uma recompensa. Olha o versículo, irmãs, Apocalipse 22, 2. Eu venho logo. Vou trazer comigo as recompensas para dar a cada um de acordo com o que tem feito. Amém? E o alvo, o vencedor é aquele que usa o dom que Deus lhe deu e por isso será aprovado e receberá uma recompensa. E a palavra-chave é recompensa. E aí a parábola é aquela, né, dos talentos. Né, dos talentos, que recebeu um talento, o outro recebeu 5, aquele que realmente trabalhou, né? Então vai ser muito tremendo. A 12ª é o reino de Jesus na terra. Esse reino de Jesus na terra se chama como? Quem sabe? Ninguém? Hã? Milênio. É o milênio. O reino de Jesus na terra é o milênio, né? Na escola de Deus você não perde a salvação porque ela é de graça. Mas você pode perder o prêmio. Quem é aprovado na escola de Deus recebe o direito de reinar com Jesus na terra. Então, aqui é aquela ilustração que eu fiz ontem na lição. Que tem no primeiro capítulo aqui da visão dos vencedores. Da escola. A pastora Marcia colocou nessa lição. Que é, se você entrar na escola... A entrada e as mensalidades estão pagas, ou seja, a salvação é de graça. Mas para você ganhar o diploma, você tem que estudar, você tem que trabalhar, né? Se esforçar. Então, assim também vai ser a aplicação dessa aí. Tá? Então, ó, princípio, os vencedores vão reinar com Jesus na terra. Versículo, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. Alvo, ensinar a criança a diferença entre salvação e reino, mas sem usar essas expressões. Vamos falar da diferença entre a matrícula e o diploma. E a palavra-chave é reinar. Amém? E aí, olha que belezinha essa figura, irmãs. Né? Aí chega o Rafa correndo, eu estou nessa, né? Aí fala, você tá... Corre que ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo de você ser vencedor. Anda, né? Para você poder reinar com Cristo. Vamos lá para a lição 13.
começa um novo bloco, que vai falar agora sobre a vida eterna. E aí, essa vai falar o trono de Deus. O trono de Deus. Vocês vão ver que tem bastante música dessas que a gente tem adorado, tá também no CD, né? Que tem tudo a ver. Deus reina no seu trono e governa sobre tudo. Jesus também está assentado no trono. Como homem, Jesus pega Jesus pega na nossa mão. E como Deus, Jesus pega na mão de Deus. Assim nós somos unidos a Deus para sempre. Por isso, hoje podemos chegar à presença de Deus e adorá-lo. Então, nós só podemos chegar diante do trono de Deus por causa de Jesus. Linda, linda, linda figura dos anciões, os tronos, e eles assentados, né? Deus reina no seu trono. O versículo é: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Apocalipse 5,13. Ensinar que o trono de Deus está no céu, de onde Deus governa. Um dia nós estaremos diante do trono de Deus ou diante da glória dele. A palavra-chave aqui é glória. Ô, glória. Poderoso, né, irmãs? 14. 14 é o novo céu e a nova terra. Novo céu e uma nova terra. Jesus vai criar uma nova terra quando ele voltar. Fará tudo novo, a terra será perfeita. Nós vamos morar com Jesus nessa nova terra. Então, tem gente que acha que nós vamos morar no céu. Nós vamos subir para a boda, mas nós vamos voltar. E nós vamos morar aqui na terra, só que a palavra de Deus diz que ele vai fazer de novo. Ele vai restaurar a terra, porque a terra estará danificada. Né? A terra vai envelhecer, diz lá em Apocalipse, por causa de todas as catástrofes. Então, Jesus vai restaurar a terra, vai fazer uma terra nova. Então, Jesus, quando voltar, ele vai criar uma nova terra. A terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Enchem o mar aqui, né? Falar sobre como será a terra quando Jesus voltar para reinar nela. Ele fará tudo novo. A palavra é novo, né? Aí vocês estão vendo ali a figura da 14ª? Ali não saiu, né? Está cortado. Mas olha aí, o leão está pastando com o cordeiro. Vocês estão vendo aí no cantinho? Né? Então aí haverá paz na terra. E, irmãs, dá vontade de estudar a visão do Apocalipse, não dá? Então vamos estudar. Né? A 15ª, são 16 lições. 15ª, a cidade do céu, a Nova Jerusalém. A cidade do céu, a Nova Jerusalém, é toda de ouro, porque ela se parece com Deus. Ela não é construída por mãos humanas, pois ela vem do céu. Quem vai morar lá serão os que estão com seus nomes no livro da vida. Deus também nos dará um novo corpo. Então, aqui, o que nós vamos falar? A cidade do céu é toda de ouro, porque ela se parece com Deus. Aí o versículo: o trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, e os seus servos o adorarão, e reinarão para sempre. Apocalipse 22:13. Falar sobre a Nova Jerusalém, a cidade que vai descer do céu, depois que Jesus criar uma nova terra. A palavra-chave é ouro. E aí, olha, não entrará nada que seja impuro, que nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. A palavra de Deus. Amém? Ah, tá. Olha, a figura também é muito interessante, né? Vocês viram que legal a figura? Eu achei super moderno. Na minha cabeça, nem era tão moderno assim. Você viu? Tem uma rua suspensa. Tipo para VLT, né? Mas como a gente vai voar, não precisa. Mas tem as ruas suspensas, eu achei topíssima, né? Uns prédios altos. Muito legal. O 16, porque imagina você falar da Nova Jerusalém, uma coisa maravilhosa, e colocar uma figura daquelas cidades bem antigas. As crianças vão falar: credo, não quero ir lá não. Né? Então, a gente não consegue nem imaginar como vai ser, mas tem que imaginar o melhor, né? O que é mais top, né? O 16º.
A vida eterna com Deus. A vida eterna com Deus existe e jamais acaba. O sonho de Deus é viver para sempre com seus filhos. Deus não quer que ninguém se perca e vá para o inferno. E Deus criou o homem para viver eternamente, né? Esse é um princípio. Deus criou o homem para a vida, né? Princípio, um dia nós viveremos felizes para sempre. Sabe aquele happy end, final feliz? Existe. Amém? É verdade, vai acontecer. Tudo está feito. Olha o versículo, irmãs. Gente do céu, esse versículo é poderoso. Tudo está feito. Eu sou o princípio e o fim. Apocalipse 21, 6. Falar a respeito da vida eterna com Deus, sobre aquilo que deixará de existir e o que existirá para sempre. A palavra-chave é eterna. Amém, irmãs? Aí a mãozinha, né? Está naquela cidade top e você para sempre com Jesus. Aleluias. Muito poderoso, né? Graças a Deus. Então, irmãs, essa apostila vai ser tremenda, né? Nós vamos estudar, nós vamos mergulhar nessas verdades. Você vê que são coisas muito poderosas, né? E eu quero que você preste atenção um pouquinho, irmãs. Tenha um cuidado para ministrar. Não fale o que você não sabe. Fale só o que está na apostila. Essa apostila, nós vamos ter que ser bem criteriosos com isso, porque senão você pode acabar falando coisa que não é. Entendeu? Então, esse é um assunto que nós precisamos estudar e falar o que está aqui na apostila, para ter segurança de que o alimento vai ser verdadeiro, que vai chegar para as crianças. Amém, irmãs? Fora disso, nós vamos nos edificar, nós vamos ler. Eu já falei com o pastor Davi, ele vai pedir os livros, só que quando chegar, ele vai avisar que chegou e as irmãs vão lá comprar, não vai reservar para ninguém. Então, assim que chegar, você vai lá e compra, tá bom? E aí nós vamos, então, ler, mergulhar nisso. Tem outros livros também que você pode adquirir se você quiser mergulhar mais, como é o Apocalipse Sem Mistério. Né? Tem ele mais resumido, tem que ele foi feito para um tempo que a gente estudou, mas ele também tem ele grosso, completo, e também aquele 21 dias para o tempo do fim, que foi feito um jejum ano passado lá em Goiânia com essa temática. Também é maravilhoso. Fala sobre tudo isso. Eu acho que você deveria, nesse tempo, aproveitar para mergulhar, né? Para conhecer, para se apaixonar realmente por aquilo que vai acontecer conosco. Então, eu queria que você ficasse de pé agora e nós vamos orar. Agradecer a Deus pela vida da pastora Márcia, né? Por ela ter sido um canal de Deus para nos trazer uma apostila tão poderosa. E nós vamos agradecer ao Senhor por essa apostila, e vamos nos dispor para sermos usados da melhor maneira através dessa apostila. Amém, irmãs? Então, eu quero que você ore agora. Ore pela vida da pastora Márcia. E eu quero que você ore também para que as nossas células sejam impactadas com essas verdades tão poderosas. Acho que a nossa oração agora tem que ser: Senhor, não me deixa ofuscar a Tua glória. Porque nós não podemos errar agora. Nós temos que falar isso com paixão. Né? Nós temos que falar isso da maneira, porque você pode tornar a coisa muito barata. Quando você fala sem paixão, quando você fala sem encargo, quando você realmente não estudou, não se preparou, não está muito alegre, não está muito feliz no dia. Então, que haja temor no seu coração, para que você possa ministrar a palavra de Deus com vida. Porque essas verdades aqui são muito poderosas para transformar a vida das crianças. Então, vamos orar para que o Senhor nos dê essa sabedoria, essa direção, essa unção nesses dias. Amém? Quero que você ore agora por essa apostila e por esse tempo. Aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querido.